A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Quantos estão felizes? Diga amém, Senhor. Quantos vão ficar felizes? Diga glória a Deus. Em nome de Jesus, tem momentos na vida que nós estamos profetizando acerca da alegria, da saúde, da força, mas isso é fé. É nós vivermos não por aquilo que sentimos ou vemos, mas por aquilo que nós cremos. Amém? E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: nem portas de bronze, nem trancas de ferro. Tem momentos na vida que nós nos deparamos com portas de bronze, com trancas de ferro. Que é isso? Momentos difíceis, que não vai, que não rompe, que não acontece, que as coisas não fluem, que o milagre não chega, que o conflito no casamento não se resolve, que a situação com o filho não existe ainda uma solução, que aquele problema financeiro ainda não foi rompido. Muitas vezes nós nos deparamos com isso, mas graças a Deus, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que nos leva além dessas portas de bronze, dessas trancas de ferro, amém? Porque aquilo que nós perdemos, aparentemente para Deus nós podemos perder. Mas aquilo que é de Deus para nós vai permanecer, amém? Tudo no tempo de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele age de maneira perfeita, no tempo certo, mesmo que às vezes nós não compreendamos tudo. Mas Deus nos ama, Deus se importa conosco, amém? E o melhor dele virá sobre a nossa vida. Feche seus olhos mais um instante. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Te agradecer, papai, porque independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos fortalecendo, nos encorajando, fortalecendo a nossa fé, cumprindo nas nossas vidas a sua palavra, a seu tempo e a seu modo. E nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, porque o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos ensina hoje. Te agradecemos, Jesus, pela sua entrega na cruz. Te agradecemos porque na cruz o que era impossível se tornou possível. E nós te agradecemos, Pai, porque as lutas que nós enfrentamos hoje, nós as enfrentamos contigo. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. E ainda que não compreendamos muitas situações que vivenciamos, nossa fé continua inabalável em Ti, nossa confiança continua depositada em Ti. Nós cremos em Ti e cremos que o melhor do Senhor está por vir, e graças nós te damos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, queridos? Nós vamos ler juntos o texto que está em Isaías 45, no versículo 2, que é uma palavra profética de Deus a um rei da Pérsia, na época, o rei Ciro o Grande, porque teve Ciro II. E esse homem, esse rei, ele foi usado, ele foi instrumento de Deus para conquistar a Babilônia, quando o povo judeu estava cativo na Babilônia, 70 anos cativo. Deus usou este rei persa para conquistar a Babilônia e para libertar o povo judeu de 70 anos de escravidão. E eles foram piores do que tudo que o povo de Deus já havia enfrentado antes, mesmo no Egito. Por todo o jugo e todo o sofrimento que o povo passou nesses 70 anos. E a Bíblia diz que Deus usou Ciro o Grande, rei da Pérsia,
para libertar o povo. E essa palavra veio sobre este homem, instrumento de Deus. E essa palavra vem sobre mim e sobre você, que somos instrumentos de Deus na terra, amém? Deus, Ele abençoa as nossas vidas, mas Deus usa as nossas vidas para abençoar outros também. Em Isaías 45, versículo 2, Deus diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos ou as trancas de ferro. Deus está falando isso a respeito de Ciro, e nessa manhã, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que essa é a palavra de Deus para você hoje, amém? Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, qual é a dor, qual é a tristeza, qual é a angústia, qual é o problema financeiro, qual é a situação no casamento, qual é a situação no ministério, a situação com o filho, não sei qual é a situação, mas creia nessa manhã, que nem as portas de bronze, que nem as trancas de ferro vão impedir o agir de Deus na sua vida. Você vai se levantar, você vai prevalecer, vai superar esse momento e vai seguir em frente. Deus vai cumprir na sua vida o que Ele tem prometido a você, em nome de Jesus, amém? Não importa o que aconteça, pode aplaudir ao Senhor. Não importa o que aconteça, se existe algum caminho tortuoso, se existe algo fora do lugar, Deus vai colocar em ordem. Deus vai colocar em ordem, porque Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, amém? O Deus da nossa família. E quando nós falamos sobre isso, eu estava meditando, Deus falou muito forte ao meu coração, sobre esse momento que nós enfrentamos, que nós nos sentimos, muitas vezes, bloqueados, barrados, impedidos de avançar em alguma área. Muitas vezes estamos muito felizes na família, mas existe uma dor, uma decepção, algo dentro de nós. Estamos bem conosco, mas existe um problema com o filho, existe um problema financeiro, algo que mexe conosco. E Deus falou assim: nada vai impedir que esse tempo de dor passe. Nada vai impedir que essa enfermidade ela permaneça. Nada vai impedir, nada vai impedir que o milagre aconteça. Essa doença vai sair, nada vai impedi-la de permanecer na sua vida. Ela vai ter que sair, esse problema financeiro vai ter que sair, porque Deus fala: eu vou à sua frente, eu vou endireitar o que está torto, vou colocar em ordem, vou colocar no seu lugar, e vou quebrar, e vou destruir e despedaçar tudo que tenta impedir que você seja feliz, que você realize sonhos, que você avance. E pela fé nós temos que nos apropriar da palavra, amém? Isso é fé. Porque de fato o sol nasce sobre todos. Nós sofremos, nós enfrentamos a dor. Hoje pela manhã, antes de estarmos aqui, nós estivemos com irmãos, em especial um irmão que perdeu o pai. Nós passamos por lutas, queridos. Nós passamos por perdas. Nós passamos por desafios, por situações que você fala: não vou suportar. Mas quando nós temos um Deus, esse Deus Todo-Poderoso, nós suportamos qualquer situação. Mesmo que essa situação nos coloque no pó, Deus é poderoso para nos levantar do pó e nos colocar na posição que é dele, e nos fazer felizes de novo, e nos fazer sonhar de novo, e nos fazer acreditar de novo, porque tudo é possível àquele que crê, amém? Em nome de Jesus. E eu quero compartilhar um momento na vida de dois grandes homens de Deus, que de fato eles enfrentaram as portas de bronze e as trancas de ferro. Estou falando sobre Paulo e Silas. Paulo, ele fez várias viagens missionárias, e em uma delas, ele vai para Filipos. Vai Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, vão os 4 para essa viagem missionária. Filipos era uma cidade romana, ela era uma cidade muito próspera, porque estava no auge a mineração, a exploração do ouro. Então era muito próspera e estava crescendo essa cidade. Inclusive, ela era referência na educação. Ela tinha uma escola de medicina naquela época. E Paulo, então, e Silas, Timóteo e Lucas vão para Filipos para evangelizar, para pregar naquele lugar. E muitas pessoas são alcançadas.
Mas nessa viagem, eles passam por um momento muito difícil. Você pode anotar, mas essa história começa a partir de Atos, capítulo 16, versículo 16. Depois nós vamos ler um pouco mais à frente. Mas a partir do versículo 16 começa a relatar essa história. E eles conhecem uma escrava que era tomada ou possuída por um espírito de adivinhação, que na verdade no original do grego é escrito pelo espírito de Piton, ou Python, que era uma serpente gigantesca, que na mitologia grega, ela tinha sido criada do lodo após o dilúvio. E ela era considerada um deus. E a Bíblia diz então que eles encontram essa escrava, e essa escrava vai seguindo eles por vários dias, e vai falando a respeito deles, que eles eram servos do Deus Altíssimo, e que estavam ali para proclamar o caminho da salvação. Olha como que é sério isso. Ela estava falando a verdade ou a mentira? A verdade. Mas a fonte era verdadeira ou mentirosa? Mentirosa. A Bíblia não diz, não se descobriu nenhum escrito para dizer porque Paulo se incomoda com isso, já que ela estava falando a verdade, mas a fonte era mentirosa. Ela estava possuída por um espírito, e a Bíblia diz que a adivinhação não procede de Deus, porque existem espíritos malignos que agem por trás, e não são espíritos de pessoas mortas que voltam, porque a Bíblia diz que quando nós morremos, nosso espírito volta para Deus. Então, se não é o espírito da pessoa que morreu, o que pode ser? São demônios. Demônios que falam em nome de pessoas que não estão mais aqui. O espírito volta para Deus. E a Bíblia diz que Paulo fica incomodado com isso, porque ela passa vários dias. Eis os servos do Altíssimo que vieram proclamar o caminho da salvação. E aquilo incomoda Paulo, porque Paulo sabia que apesar do que ela estava falando era verdade, a fonte era mentirosa. E mesmo que em algum momento se fale a verdade, nenhuma fonte mentirosa pode jorrar de fato a verdade. Em algum momento a mentira virá e o caos será instalado. E a Bíblia diz em Atos 16, 18, e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Olha que Paulo não fala com a mulher, Paulo fala com o Espírito. E Paulo ele diz assim: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Amém? Todas as vezes que você fala em nome de Jesus, sai da minha vida, tem que sair, porque é o nome de Jesus que todo espírito, todo joelho, tudo que existe no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se dobrar e tem que obedecer. Amém? Quando Paulo faz isso em nome de Jesus, na hora aquela escrava ela é liberta daquele espírito maligno. E o que acontece? Como escrava, ela tinha seus donos, e seus donos tinham lucro com isso, porque não muito diferente de hoje, muitas pessoas procuravam as profecias, a adivinhação do futuro, o que vai acontecer. Queridos, nós temos a Bíblia que nos revela o nosso futuro, amém? Deus nos revela o nosso futuro na sua palavra. Mas não diferente de hoje, muitas pessoas naquela época iam atrás disso, então eles ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela trabalhava. Uma vez liberta, não tinha mais adivinhação, não tinha mais lucro. A Bíblia diz que eles ficaram irados, pegaram Paulo e Silas, que estavam mais próximos, nessa Timóteo e Lucas escaparam, né? Deviam estar mais distantes, a Bíblia não relata esse detalhe, mas pegam Paulo e Silas e arrastam para a praça principal da cidade. Eles arrastam Paulo e Silas e levam aos magistrados da época, dizendo com falsas acusações que Paulo e Silas estavam perturbando, estavam ensinando coisas contrárias à cultura deles. E ali eles são condenados sem julgamento. Lembrando que Paulo e Silas eram romanos, não eram judeus. Mas eles não sabiam disso. E sem julgamento, Paulo e Silas são açoitados. E são levados para a cadeia. E o carcereiro recebe a ordem de levá-los à prisão. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
todo carcereiro naquela época, ele era um responsável pessoal pelo seu prisioneiro. Se o prisioneiro escapasse, ele pagaria com a sua vida, por não ter cuidado devidamente daquele prisioneiro. Então o que esse carcereiro ele faz? Existia um cárcere externo, onde era mais acessível, tinham os menos perigosos. Colocam Paulo e Silas no cárcere interno, onde era mais difícil de escapar, para os mais perigosos. O que Paulo e Silas estavam fazendo de tão perigoso assim? Estavam falando do amor de Deus. E aí, como se não bastasse estar no cárcere interior, os prende também pelos pés, pelos tornozelos. E às vezes nós nos vemos assim, né? Presos, amarrados. Meu Deus, não sei mais o que eu faço. O que eu vou fazer? Qual a atitude, qual a decisão, qual é o caminho? Nos sentimos não só de pés atados, mas de mãos atadas. E muitas vezes falando, Deus, o que eu vou fazer? E nesse momento, nós aprendemos como que Deus quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Amém? No versículo 25, a Bíblia diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Naquele momento, Paulo e Silas, eles poderiam ter deprimido, eles poderiam ter reclamado: Deus, estou pregando o evangelho, estou servindo ao Senhor, sou fiel a Ti, estou passando por essa luta. E nós somos tentados a isso, quando nós passamos por lutas. Puxa vida, Deus, eu sou fiel, olha essa situação financeira, olha meu filho. Nós somos tentados, queridos, nós somos humanos. Mas o que é importante diante dessa tentação? Não ceder, amém? Você não vai ceder a esses momentos de dor, você não vai ceder a esses momentos de luta, como Paulo e Silas não cederam. A Bíblia diz que eles oravam e cantaram. E faz muito tempo, no meio da pandemia, Deus falou comigo sobre essa palavra. E eu falei para Deus, eu não imaginava que eu ia ministrar essa palavra tanto tempo depois. Porque nesse momento nós nos perguntamos: que tipo de oração se faz na cadeia? Que tipo de louvor se canta antes de ir para a cruz? Como por exemplo Jesus, que cantou um hino na última ceia. Não é uma incógnita? Que tipo de oração se faz? Que tipo de louvor se canta? É a oração e o hino e o louvor que Paulo e Silas cantaram. A Bíblia não relata, mas tente imaginar que tipo de oração foi, ou que tipo de louvor que foi. Salmo 27:1, penso eu, que nesses momentos eles devem ter orado assim: Deus, o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandona, eu sei que sempre o Senhor será Deus, eu estou aqui aprisionado agora, mas meu espírito está livre. Eu estou aqui agora, mas nada vai parar aquilo que já foi ministrado através de nós, mesmo que nós morramos aqui, o que foi anunciado vai permanecer. Eu sei que o Senhor é bom, estar aqui não é bom, mas o Senhor é bom, e o Senhor não planejou isso. Eu penso que era essa oração. Como Davi: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não vou temer. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu livramento. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essas orações, eu não sei se você está passando por algo muito difícil, mas que essa oração esteja no teu coração: Deus, eu não vou temer, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão de ser feliz, eu não vou abrir mão de voltar a sonhar. Eu sei que o Senhor guarda, eu sei que o Senhor livra. Eu estou sofrendo hoje, mas amanhã vai ter somente a cicatriz e vai ficar na lembrança, para que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus.
O louvor, sacrifício de louvor. Eu entendi, esse é o sacrifício de louvor. É o louvor das horas difíceis. É quando nós não temos motivos naturais para louvar, e mesmo assim nós louvamos. É não ter motivos naturais e momentâneos para agradecer, mas nós agradecemos mesmo assim. Esse é o sacrifício de louvor. Por isso, não se canse de louvar a Deus, de adorar. Louvar a Deus, nós louvamos através dos nossos cânticos, nós louvamos a Deus através da nossa gratidão. Senhor, eu te agradeço, não pela luta que eu enfrento, mas eu te agradeço porque o Senhor está comigo no meio dela, e eu sei que eu vou passar por ela, eu sei que o fogo não vai me queimar, que as águas não vão me afogar, e eu te agradeço. Louvar a Deus com gratidão, louvar a Deus com cânticos, amém? Levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu e minha família vamos ser salvos, essa situação vai passar e eu te louvo, te agradeço, porque eu não ando por vista, eu vivo pela fé, em nome de Jesus, amém? Aleluia, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Salmo 50, 23, aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará, e mais próximo do original é, me honrará. Aquele que oferece sacrifício de louvor a Deus, honra a Deus. E aquele a quem honra a Deus, Deus honra. Deus honra. Por isso, louve a Deus. Mantenha-se firme. Estar aqui talvez nessa manhã é oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Saiba que Deus está sendo honrado por você. Você que está conectado conosco, você não está aqui, mas está conectado, e você sabe da dor, da luta. Estar buscando a Deus, estar louvando a Deus, é honrar a Deus, e Deus vai honrar. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e eles cantavam, o de repente de Deus chegou. Queridos, nós nunca sabemos quando o de repente de Deus vai chegar, quando a chave vai virar. Saiba e tenha certeza, vai virar essa chave na sua vida, vai virar essa chave, essa luta, essa dificuldade, essa dor, vai virar, nada dura para sempre, vai virar. Quando eu leio esse de repente, eu lembro imediatamente quando Deus me curou dos olhos, né? Quando eu enfrentei a esclerose múltipla, e nós estávamos, por isso que eu falo, a gente nunca sabe quando Deus vai manifestar a cura, quando Deus vai dar a direção que nós buscamos, nós nunca sabemos. Por isso nós temos que estar conectados, nós temos que orar, nós temos que estar nos cultos, nós temos que buscar a Deus, meditar na palavra, porque nós nunca sabemos quando o de repente de Deus vai chegar. E o de repente de Deus chegou para mim num dia onde nós estávamos nas celebrações proféticas, nas festas proféticas, a Páscoa do Espírito Santo, Pentecostes. Nós estávamos aqui celebrando a festa das colheitas, e quando nós saímos daqui, indo para casa, olha o de repente de Deus, eu ia imaginar que Deus ia me curar dentro de um carro, indo para a minha casa. Aonde nós pensamos que Deus vai curar? Vai curar na igreja, com aquele mover. Deus cura na igreja, quantos podem dizer glória a Deus? A Bíblia diz que é no Monte Sião que Deus ordena a vida e a bênção para sempre, amém? É aqui. Mas Deus não está limitado a este lugar. Deus age em todos os lugares. E eu indo para casa, e eu amo falar sobre isso, porque meu Deus, foi tão sobrenatural. E indo, conversando com o Edmilson, foi maravilhoso. E eu olhando, eu sempre li as placas, né? Todos sabem disso, porque eu ficava olhando as placas para ver se eu estava enxergando de novo. Eu vivia olhando as placas da cidade. E aí eu olhando as placas, e o Edmilson falando comigo, e de repente eu olho para uma placa que antes eu não enxergava direito, e eu estava enxergando direito aquela placa. O de repente de Deus chegou, pode aplaudir ao Senhor. O de repente, queridos, foi de repente. O médico tinha falado que se voltasse a minha visão, eu já tinha um óculos, eu vou trazer esse óculos, eu nunca trouxe, ele está guardado até hoje, porque não serviu para nada, né? Porque é para longe, eu só uso para pertinho ainda, quando a vista está cansada, mas ele é para longe. O médico tinha falado, se voltar a sua visão, vai demorar de 8 meses a 1 ano, se voltar. Mas já façam óculos, porque vai demorar muito tempo, isso vai te incomodar. E realmente já estava incomodando. E eu falei, Deus, eu vou fazer porque o médico mandou, mas eu tenho fé que o Senhor pode me curar. Mas eu fiz o óculos. É fazer o exame, fazer o tratamento, fazer o que tem que fazer. Mas não precisei usar. Não precisei usar, graças a Deus.
E o de repente de Deus chegou. E eu profetizo nessa manhã que o de repente de Deus está chegando na sua vida, amém? O de repente da sua cura, o de repente da direção que você precisa, o de repente da solução para essa situação financeira, o de repente, né, do livramento de uma situação que você está enfrentando em família, talvez com o filho, talvez com o pai, talvez com a mãe, um neto, uma neta, um genro, uma nora, não sei. Mas o de repente de Deus chegou na vida de Paulo e Silas. E vai chegar na sua vida em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que o de repente chegou e tudo estremeceu, veio um terremoto, um grande terremoto. Se prepare que o terremoto de Deus está chegando na sua vida, amém? Está chegando na sua vida e vai te fortalecer, vai te sustentar. E o milagre vai acontecer, queridos, porque a Bíblia diz, e essa é a nossa fé. Agindo Deus, quem pode impedir? O que nós não podemos é nos cansar de crer. Nós temos que crer até o fim. Não importa quanto tempo. Ai, André, eu enfrento isso há tantos anos. Não importa quanto tempo. Não importa as lutas. E aí talvez alguns digam, mas isso é ser insensível a tudo isso. Não, queridos, isso não é ser insensível a tudo que nós enfrentamos. É termos fé. É falar, é crer. Muitas vezes quando nós falamos assim, né, tem pessoas que não compreendem isso quando nós falamos, vai dar tudo certo. Quando nós falamos isso, não é que dá tudo certo do nosso jeito. Porque muitas pessoas dizem assim, muitos falam, vai ter tudo certo. E a vida não é assim que dá tudo certo. E de fato, é verdadeiro isso. Não é assim. Mas quando nós falamos que vai dar tudo certo, é dar tudo certo à maneira de Deus. Não à nossa maneira, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, amém? Vai dar tudo certo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém? E a Bíblia diz então que vem um terremoto, abala as estruturas daquela cidade. O terremoto de Deus vai abalar as estruturas dessa doença, desse problema financeiro, dessa situação, dessa crise e desse vício em nome de Jesus. E vai cair por terra todo o mal em nome de Jesus, amém? E a Bíblia diz que veio um terremoto, abalou as estruturas, as portas foram abertas. E não foi só de Paulo e Silas. Nossa atitude, enquanto enfrentamos a dor, pode aproximar o outro de Deus, como também pode afastar. Paulo e Silas oravam e cantavam dentro da prisão. Todos ouviram. E quando o terremoto veio, não foram só as portas, a porta de Paulo e Silas que foram abertas. Todas as portas foram abertas. Quando nós temos a atitude certa, queridos, isso alcança, abre porta para alcançar outras pessoas. Nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nosso irmão, nossos primos, nossos amigos. Como nós agimos no meio da dor. E a Bíblia diz que o carcereiro então acorda assustado. Naquele momento ele tinha cochilado. E ele acorda assustado. E quando ele acorda, ele fica preocupado e fala, meu Deus, ele vê as portas abertas, todo mundo fugiu. E ele sabia que ele era um responsável pessoal por aquilo. Então a Bíblia diz que ele desembanha a espada e ele ia cometer suicídio. Ele preferia morrer ali do que depois ser julgado e ser morto por outras pessoas, pela vergonha de não ter cuidado dos prisioneiros que era de responsabilidade dele. E quando ele desembanha a espada, a Bíblia diz que Paulo grita e fala, não faça isso, não faça nenhum mal com você, estamos todos aqui. E aquele carcereiro testemunha de prisioneiros que poderiam ter fugido, mas que permaneceram ali até o fim, mesmo sabendo que eles poderiam morrer ou permanecer quanto tempo. A Bíblia diz no versículo 29, pedindo luz, saltou dentro o carcereiro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Quando o carcereiro ouve Paulo, ele vai até eles e ele se prostra diante deles, porque ele reconhece o poder de Deus. Quando você, todas as vezes que enfrentar os problemas que você enfrenta, você continuar orando a Deus, crendo em Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus e tendo a atitude certa, outros verão e virão e vão reconhecer que só há um Deus Todo-Poderoso, amém? Virão, não importa quanto tempo isso demore, eles virão. Como você lida com as situações, como você reage aos problemas que você enfrenta, tem o poder de não somente dar os resultados que você espera, mas também de aproximar outras pessoas a Deus, aproximá-las perto de Deus, colocá-las perto de Deus. Quem você quer que aproxime de Deus?
Como tem sido, né? A sua atitude. Oh Deus, eu te agradeço, te louvo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Tem gente que fala, vocês são doidos, né? Agradece, está passando por luta, mas porque não compreendem que nós não agradecemos pela luta. Nós agradecemos porque o Senhor de todos os exércitos, aquele que é imbatível e invencível, está conosco na nossa luta. Amém? As pessoas não entendem isso. 1 Pedro 2, 11, 12. A palavra de Deus diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, ou seja, como pessoas que não pertencem a este mundo, apesar de estarem aqui, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou os desejos carnais, as paixões da carne, o pecado da carne, que combatem contra a alma, ou seja, que lutam contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que todas as vezes as pessoas olhem para nós, sabendo que somos humanos, que nem sempre vamos ter a melhor das atitudes, mas que vão enxergar na maioria das nossas atitudes o melhor de Deus em nós. Amém? E a Bíblia diz em Atos 16, 30, 31. E tirando-os para fora, disse... O carcereiro puxa então Paulo e Silas para fora e disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele carcereiro testemunha que ele fala: o que é necessário eu fazer para eu me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Diga comigo: um da casa creu, todos da casa foram salvos. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu demorei para compreender isso, porque eu falava assim: Deus, só eu vou na igreja, só eu oro, só eu faço campanha por muito tempo, só eu cedo, só eu peço perdão, só eu. Diga glória a Deus, porque Deus tem a mim. Não falaram muito glória a Deus. Não é fácil quando somos só nós, muitas vezes no meio de uma batalha, travando a frente naquele momento. Mas às vezes nós nos sentimos assim: só eu estou orando por isso, só eu estou jejuando por isso, só eu estou cedendo, só eu estou pedindo perdão, só eu estou andando a segunda milha, só eu. Mas Deus só precisa de um mesmo, só precisa de um que abra a porta, só precisa de um que tenha a atitude certa, para que depois ele alcance os demais. Aquele homem, ele falou: o que é necessário? Eles disseram: olha, creia, se você crer, você não somente, mas toda a sua família. E eu sempre abracei isso depois que eu entendi isso, e eu não abri mão da salvação da minha família, da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, e de tantos outros que vieram depois, e outros que virão, em nome de Jesus. Não abra mão. Se é você, diga glória a Deus, Senhor, porque o Senhor tem a mim. Eu vou orar mesmo, eu vou jejuar mesmo, eu vou ceder, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou fazer o que me cabe, eu vou fazer a minha parte, porque o Senhor precisa só de um que faça, para que outro seja alcançado. Como por exemplo, quando num casamento a mulher é uma mulher que crê, que entregou a sua vida para Jesus, e o marido ainda não. A Bíblia diz que pela mulher o marido é santificado. Um precisa abrir a porta. Então vença a síndrome do só eu, e comece a dizer glória a Deus, porque o Senhor tem a mim para agir na minha vida e na minha família. Amém? Apocalipse 3:20. Quantas vezes na ceia, né? Eu vinha na ceia, ia na ceia, que não era aqui, e eu olhava do lado, tantas famílias ceando juntas, e eu falava: puxa vida, estou ceando sozinha, só eu. Quando eu entendi isso, eu falei: oh, glória a Deus, estou ceando aqui, Senhor, hoje sozinha, mas daqui a um tempo eu vou estar ceando em família. E assim foi, e assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus, amém? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Não diz entrarei na sua vida, entrarei na sua casa, cearei com ele, sim, ele comigo, porque é o primeiro de muitos que virão. Mas quando nós abrimos a porta, ele entra na casa,
Ele tem acesso aos cômodos, Ele tem acesso aos corações, Ele tem acesso para agir. Por isso, não desfaleça seu coração se a luta que você enfrenta na sua família, se você tem orado pela salvação da sua família, creia e mantenha a porta aberta e diga: sou eu mesmo, Deus usa a minha vida, eu sou a porta por onde o Senhor vai entrar na minha casa. Já entrou e virá a salvação em nome de Jesus, amém? E eu quero ler o último texto, nós vamos orar. Quero compartilhar com vocês um louvor que quando eu ouvi, eu falei, eu penso que esse é um dos louvores, um dos cantos que nós cantamos, quando muitas vezes estamos sim, na cadeia, na prisão, na dor, no sofrimento, na decepção. Eu quero ler novamente Isaías 45, 2, mas até o versículo 3. E Deus estava dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Fecha os teus olhos um instante. E eu quero que você ouça esse louvor, pensando na luta que você enfrenta hoje. Qual é a sua dor? Quais são as portas de bronze ou os ferrolhos de ferro que você enfrenta? Mantenha-se firme orando a Deus, louvando a Deus. E mantenha a porta aberta para Ele entrar. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Fecha os teus olhos, você que está conectado conosco. Quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Se coloque em pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração. Quando brilha o sol, Deixa o Espírito Santo ministrar. ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás. Se você sabe esse louvor, declare. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és. Aleluia! Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor Me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás Aleluia! E sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando
várias lutas que eu enfrento, mas eu creio, o Senhor está comigo, e eu creio que o Senhor vai quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Eu vou superar, eu vou vencer e eu vou seguir em frente. Vou manter minha oração, o meu louvor ao Senhor. Vou te buscar de todo o meu coração e vou manter a porta da minha vida, da minha família aberta para que o Senhor entre, faça morada, salve, cure, transforme e cumpra a tua vontade todos os dias, em nome de Jesus. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom, é misericordioso comigo e com a minha família, em nome de Jesus. Agradeça a Deus, porque Ele está com você na sua luta. Fale com Deus, louve a Ele, diga: Senhor, eu te agradeço porque Tu estás comigo. E agora eu quero que você levante suas mãos aos céus mais uma vez. Nós só vamos cantar o refrão. Tem como colocar só a imagem do refrão? Corta o som e deixa só a imagem para que a igreja... É bem simples, mas nós vamos adorar a Deus, sabe, queridos? Porque o diabo tenta roubar o louvor dos nossos lábios quando nós estamos tristes. O diabo tenta roubar a nossa oração. E nós já não temos tanta força para orar, já não temos tantos motivos para louvar a Deus. Mas sacrifício de louvor é isso. É você decidir que você não vai deixar de orar, de buscar a Deus e nem de louvar a Deus, independente das circunstâncias. Amém? Levante suas mãos, feche os seus olhos. Nós vamos declarar só esse refrão. Serás sempre Deus e Está no telão, sempre me declare. amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que Mais uma vez, declare a Ele, Ele sempre será Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Dê um grande aplauso ao Senhor e diga glória a Deus, aleluia. Ele sempre será Deus, sempre vai cuidar de você, sempre vai ser a sua força, sempre vai te conduzir em nome de Jesus. E ainda que você esteja no pó, Ele vai te levantar do pó e vai te fazer seguir em frente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos mais um instante, e eu quero dar a oportunidade a você que ainda não fez de receber o Salvador, de receber o Redentor Jesus Cristo, aquele que abriu a porta, aquele que diz acerca de si mesmo: Ele é a porta, a verdadeira porta que leva até o Pai, que dá acesso até o Pai, Jesus Cristo. Não basta somente crer nele, é preciso confessá-lo, é preciso dizer: Tu és o meu Senhor. E eu quero convidar a orarmos juntos, dizendo: Senhor Jesus, eu te convido neste momento a entrar em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu entro pela porta, a verdadeira porta, o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, e eu vou permanecer na presença do meu Pai e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor e a tua bondade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que presença de Deus maravilhosa.
Deus te fortalece. Levanta a tua cabeça. Deus é todo poderoso. Tem desafios. Aquele que é especialista em tudo, Ele vai à tua frente. Amém? Quero agradecer, queridos, mais uma vez, por vocês estarem aqui conosco. É um presente tê-los. Thaís e Lucas, né? Que Deus os abençoe e continue fortalecendo. Amém? Em nome de Jesus. Dona Inar, glória a Deus, né? Cirurgia é uma bênção, está aí bem. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco, queridos. Estar com vocês é um presente para nós. Amém? Obrigada, Fabi, que está conosco, né? Mais uma vez. O Jonathan também, né? Glória a Deus. Você que está conectado conosco também, muito obrigada por esse tempo maravilhoso. Se você está conosco pela primeira vez, entre em contato conosco, fez esta oração e tem dito: eu quero uma mudança, eu quero me levantar, eu quero viver algo diferente. E é algo, queridos, que é de dentro para fora. Não é igreja, não são pessoas, é algo de dentro. É uma mudança interior que só o Espírito Santo pode fazer. Amém, igreja? Se você tem esse clamor no seu coração, venha participar, venha pertencer à família Sara Nossa Terra, à família de Deus. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, esse QR Code que está no YouTube. Nós vamos ter a maior alegria de te responder, de orar por você e muito mais, de te receber aqui no nosso presencial. Amém? E eu quero saber quem está conosco pela primeira vez. Alguém aqui à minha esquerda, faça um sinal com a mão, por favor. Pela primeira vez, não? À direita? Não? Ali, glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, nós já estamos encerrando. Ao final desse momento, nós vamos entregar um livro de presente para você. Anotar seu pedido de oração, amém? E você é muito bem-vinda para estar conosco sempre. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, amém, igreja? Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença. Te louvamos porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa dentro de nós e através de nós. E graças nós te damos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te conduza ao melhor domingo, a melhor semana em família, no seu trabalho, que o Senhor te conceda todas as vitórias que você tem pleiteado diante dele, e que todas as portas de bronze sejam quebradas e todos os ferrolhos de ferro despedaçados, porque o Senhor vai à sua frente, em nome de Jesus, amém? Dê o seu grande aplauso ao Senhor e diga: obrigado, meu Deus, que o Senhor vai à minha frente, aleluia. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.